que é certo e o que é errado? Olha, por milênios, a humanidade vem quebrando a cabeça com essas perguntas. Essa é a história dessa busca, sabe? Uma busca incansável por uma bússola moral, uma regra que finalmente nos diga para que lado ir. Para começar, vamos direto para um dilema bem clássico. Imagina só, um bonde está desgovernado, indo em direção a 5 pessoas amarradas nos trilhos. Mas existe uma alavanca. Se ela for acionada, o bonde desvia para outro trilho onde tem só uma pessoa. E aí, o que fazer? Esse problema, conhecido como o dilema do bonde, tira a ética do campo das ideias e joga ela na nossa cara, como uma escolha bem concreta e, vamos combinar, super desconfortável. A grande esperança era essa: encontrar um princípio único, quase como uma fórmula matemática da moralidade, sabe? Algo que pudesse resolver qualquer dilema, desde essa história do bonde até as decisões mais cabeludas da nossa vida. E essa busca por uma resposta definitiva nos leva lá para trás, para o mundo antigo. Nossa jornada começa aqui, com as primeiras grandes tentativas de achar esse código. Lá no mundo antigo e religioso, onde as respostas pareciam estar bem ali, ao alcance da nossa própria razão, ou então numa revelação divina. Para um cara como Platão, ética não era questão de opinião. Do mesmo jeito que 2 mais 2 são 4, para ele existia uma verdade objetiva sobre o que é o bem. A missão do filósofo era justamente essa: fugir das sombras, das opiniões e usar a razão para enxergar a forma perfeita do bem. É a famosa alegoria da caverna, né? Sair da escuridão para ver a luz do sol. E essa ideia de usar a razão como um guia moral vai ecoar milênios depois, só que de um jeito diferente. Platão olhava para fora, buscando essa verdade externa, a forma do bem. Já o Immanuel Kant, lá no século XVIII, disse que a lei moral vem de dentro, da própria estrutura da nossa razão. Para Kant, o teste era o seguinte: essa minha ação poderia virar uma lei universal para todo mundo? Se a resposta for não, então sinto muito, a ação não é ética. São 2 caminhos da razão, mas que apontam para fontes bem diferentes de moralidade. Bom, aqui a busca pela bússola moral deu uma guinada e tanto. A fonte da moralidade deixou de ser a razão humana e passou a ser a palavra de uma autoridade externa, onipotente e perfeita, Deus. O certo e o errado, agora, eram definidos por mandamentos divinos. Simples assim. Isso nos leva a um ponto fundamental. Pensa bem, se Deus é a fonte de todo o bem, de onde é que vem o mal? Para pensadores como Santo Agostinho, a resposta estava no livre-arbítrio. A humanidade recebeu a liberdade de escolher, e é essa liberdade que a torna responsável pelos seus pecados. O mal, então, não seria uma criação de Deus, mas a consequência de uma vontade humana que se afasta dele. Durante séculos, essas 2 colunas, a razão de um lado, a fé do outro, pareciam sustentar todo o edifício da moralidade ocidental. Mas aí, com o começo da Era Moderna, essas fundações começaram a rachar. Essa pergunta foi uma verdadeira bomba filosófica. A ideia de que os valores morais não estão escritos nas estrelas ou na palavra de Deus, mas que são criações humanas, nossa, isso mudou tudo. E se bem e mal fossem só histórias que a gente conta para nós mesmos? Aí veio o filósofo escocês David Hume e deu um golpe duríssimo na ética racionalista. Ele basicamente disse: pessoal, não é a lógica que nos faz agir, são as paixões, os sentimentos. A razão pode até te mostrar o caminho para conseguir algo, mas é o sentimento que te faz querer aquilo. Para Hume, a moralidade nasce do coração, não da cabeça. Se o Hume abalou as fundações, Friedrich Nietzsche chegou com um martelo. Ele não queria só questionar a moralidade tradicional, ele queria demolir tudo para entender de onde ela realmente veio. Nietzsche usou um termo-chave para sua análise: ressentimento. Ele via isso como um motor psicológico por trás da moralidade que a gente conhece, a judaico-cristã. Não era uma revelação divina, mas uma espécie de vingança imaginária. Os fracos, que não podiam se impor pela força, criaram um sistema de valores onde a fraqueza deles virava virtude, os mansos herdarão a terra e a força dos nobres virava o mal. Então, para o Nietzsche, a história mostra 2 morais básicas. De um lado, a moralidade nobre, dos guerreiros da antiguidade, que dizia sim para a vida, para a força, para a honra. Do outro, a moralidade de escravo, que nasceu como uma reação contra essa nobreza. O ponto central aqui é que os conceitos de bem e mal não seriam eternos. Eles teriam uma origem, uma história de luta pelo poder. Certo. Então, o que acontece quando esse mapa moral universal se desfaz?
A gente entra no mundo moderno, um lugar onde se navega sem uma bússola única e confiável. A globalização, a complexidade do mundo de hoje, tudo isso deixou bem claro que não existe um consenso moral. O que é considerado ético numa cultura pode ser visto como uma barbaridade em outra. E essa diversidade de valores é sem dúvida um dos maiores desafios do nosso tempo. Para ajudar a gente a navegar nessa complexidade, o sociólogo Max Weber propôs uma distinção muito útil. A ética da convicção é aquela que se apega aos princípios, não importa o que aconteça. Pensa num pacifista que se recusa a lutar, mesmo que isso signifique a derrota do seu país. Já a ética da responsabilidade foca nas consequências. Um político, por exemplo, tem que pensar no resultado de suas ações, mesmo que para isso precise, digamos, sujar as mãos. E os desafios só aumentam. A ciência, a sociedade, elas nos apresentam dilemas que os códigos morais antigos nunca nem sonharam em prever. Questões de bioética, de responsabilidade com o planeta, de convivência entre pessoas com valores tão diferentes, tudo isso exige novas formas de pensar a ética. Talvez a resposta não esteja mais em encontrar regras externas para a gente seguir. Filósofos como Michel Foucault sugeriram que a ética moderna é menos sobre obedecer um código e mais sobre a arte de criar a si mesmo, de construir ativamente um caráter moral, através de uma prática de si. Lembra? O ponto de partida de toda essa conversa foi a busca por aquela regra única, elegante, que resolveria o dilema do bonde e todos os outros. Mas essa jornada pela história da filosofia mostra que, talvez, essa busca por uma certeza absoluta tenha sido um beco sem saída. A história da ética, no fim das contas, é menos sobre encontrar a resposta e mais sobre a própria busca, que revela o quão complexa é a nossa condição humana. E é assim que a grande questão filosófica se torna profundamente pessoal. Se não existe um mapa pronto, talvez a tarefa de desenhar esse mapa caia no colo de cada um. A responsabilidade de definir o que é uma vida boa, uma vida ética, é transferida. A pergunta então é: como, afinal, escolher viver?